Olá a todos, meu nome é Francisco Carlos Silva Júnior, eu sou aluno de doutorado aqui do programa e sou orientado pelo professor Ricardo Jacobi. Neste seminário eu vou apresentar um paper que a gente teve aceito no Simpósio de Circuitos Integrados e Projetos de Sistemas, o SBCCI, que foi apresentado semana passada. Nosso paper foi intitulado Design Space Exploration of a Reconfigurable Accelerator in a Heterogeneous Multicore. Aqui está uma breve organização, né, da apresentação que eu vou fazer. Eu vou começar com a introdução, mostrando as motivações que levou a gente a fazer esse trabalho. Depois eu apresento o sistema proposto, a metodologia utilizada para avaliar nosso sistema, os resultados obtidos e, por fim, a conclusão e os trabalhos futuros. Os sistemas embarcados atuais eles possuem aplicações bastante complexas, né, que podem variar, né, a demanda por desempenho e eficiência que essas aplicações possuem devido à sua alta heterogeneidade. Em celulares, é bastante comum a gente ter aplicações que exigem bastante desempenho, como por exemplo jogos e decodificação de vídeos em Full HD e Ultra HD, e aplicações que não exigem tanto desempenho, como por exemplo um simples editor de texto ou um leitor de e-mail, onde você não necessariamente precisa oferecer um grande desempenho e pode ter um foco maior na eficiência energética para que você consiga prover uma maior durabilidade da bateria. Tá? Os sistemas multicore de hidrogênio têm sido propostos para prover adaptabilidade dentro desse conjunto de aplicações heterogêneas. Um exemplo industrial, né, desse tipo de arquitetura é o ARM Big Little, que foi proposto para dispositivos móveis como celulares. Nos sistemas multicore de heterogêneo existem diferentes tipos de núcleos, variando parâmetros microarquiteturais do processador, que faz com que ele entregue diferentes soluções em termos de energia e desempenho. Geralmente, esse tipo de arquitetura é composto por dois tipos de núcleo, um focado em alto desempenho e outro focado na eficiência energética. E aí, desta maneira, né, oferecendo diferentes núcleos, é que o sistema multicore heterogêneo, né, oferece adaptabilidade, né, para as aplicações heterogêneas que são executadas nesse sistema. E em nível de sistema operacional, normalmente essas aplicações são escalonadas para os núcleos adequados, dependendo de suas demandas. Contudo, né, a adaptabilidade do sistema ela é limitada aos dois tipos de processadores, aos dois tipos de núcleo de processador que está ali no sistema. Né? Ela não pode ser mais estendida do que isso. Né? Este trabalho propõe o uso de uma arquitetura de um acelerador na forma de uma arquitetura reconfigurável chamada de Athena em um sistema multicore heterogêneo para melhorar o desempenho e a eficiência energética dos núcleos do multicore. A Athena ela é integrada de forma transparente e sem adicionar complexidade na programação do sistema, ou seja, toda a sua reconfiguração é feita dinamicamente por um bloco de hardware dedicado para esse propósito e não é necessária nenhuma modificação no software. As arquiteturas reconfiguráveis elas são arquiteturas altamente programáveis que podem adaptar o seu caminho de dados em tempo de execução para atender às demandas computacionais de uma ampla gama de aplicações. Um exemplo bastante conhecido de arquitetura configurável são as FPGAs. Adicionalmente, a gente realizou uma exploração do espaço de projeto na Athena para determinar os parâmetros utilizados na Athena para cada um dos tipos do núcleo. Então, para o núcleo de alto desempenho, a gente focou em uma versão da Athena onde consiga prover mais desempenho, e para o núcleo de eficiência energética, a gente focou numa versão da Athena onde ela consiga economizar mais energia. Existem na literatura várias propostas de arquiteturas reconfiguráveis e também várias propostas de vários sistemas de multicores heterogêneos, mas a gente vai focar aqui em apresentar as propostas que utilizam arquiteturas reconfiguráveis em sistemas multicores, sejam eles homogêneos ou sejam eles heterogêneos, para melhorar o desempenho e o consumo energético.
Um dos principais desafios que tem para se utilizar arquiteturas reconfiguráveis, né, nos sistemas multicores é o custo adicional em área que a CGA causa no sistema, pois normalmente a arquitetura reconfigurável é composta de várias unidades funcionais. Então, se você acopla uma arquitetura reconfigurável em cada um dos núcleos, né, isso causa um impacto significativo e isso tem que ser levado em conta na hora que está sendo projetada a arquitetura reconfigurável. Um outro ponto importante é o uso eficiente dos recursos disponíveis na arquitetura reconfigurável para que esses recursos não sejam subutilizados ou que tenham pouco recurso, de modo que o desempenho está tendo um gargalo no desempenho por falta de recursos na arquitetura reconfigurável. Então, esses dois pontos são bastante importantes na hora de integrar uma arquitetura reconfigurável em um sistema multicore. A arquitetura CREAMS propõe uma arquitetura reconfigurável dedicada em um multicore homogêneo, né, onde cada núcleo conta com uma arquitetura reconfigurável. Tá? A arquitetura reconfigurável é homogênea, ou seja, todas as arquiteturas que são acopladas aos núcleos do processador são idênticas. No entanto, essa organização que foi proposta, ela pode ter subutilização dos recursos, caso as cargas de trabalho das threads forem desbalanceadas. Além disso, o núcleo do processador utilizado nesse trabalho era um pipeline simples de simplicidade, que normalmente é utilizado na disciplina de ensino de arquitetura de computadores e não representa, né, os processadores existentes na indústria, que geralmente utilizam uma organização mais complexa, superescalar e com pipelines mais profundos. E o custo diário não foi reportado, mas certamente ele foi bastante elevado, pois os núcleos do processador eram bastante simples e essa arquitetura utilizava bastante unidades funcionais, como será mostrado mais à frente. Em 2016, Souza et al. Propôs o HeartMap visando o uso eficiente dos recursos da CGRA, e para que esses recursos da arquitetura reconfigurável sejam usados de forma eficientemente, ele propôs um sistema heterogêneo, onde a CGRA integrada em cada núcleo possuía quantidade de recursos diferente, mas o multicore utilizado era homogêneo. Como o multicore utilizado era homogêneo, né, não foi avaliado diferentes tipos de núcleos, né, no multicore, sendo assim, uma parte importante do espaço de projeto é inexplorado, que é a parte do processador de propósito geral, que apesar de o sistema possuir um acelerador que é a arquitetura reconfigurável, uma boa parte do código vai ser executada no processador de propósito geral. O custo diário também não foi reportado, mas a CGRA utiliza bastante unidades funcionais, o que deve causar também um custo considerável. Em 2019, Brandalero et al. Propôs o TransRec, onde foi proposta a integração de uma arquitetura reconfigurável em um multicore heterogêneo que era inspirado no ARM Big Little, onde somente uma arquitetura reconfigurável é compartilhada entre os núcleos do processador. Como a arquitetura reconfigurável é compartilhada, né, pode haver perda de desempenho por contenção de recursos por um dos núcleos, pois somente um dos núcleos podem utilizar a arquitetura reconfigurável ou acelerador por vez. Além disso, como a arquitetura reconfigurável é disponibilizada para ambos os núcleos, né, é oferecida uma solução que oferece bons resultados em termos de desempenho quanto energia para que ambos os núcleos possam se beneficiar. Sendo assim, ele não consegue oferecer diferentes versões para os diferentes núcleos. Diferente dos sistemas apresentados anteriormente, a Athena propõe um sistema onde tanto o multicore quanto a arquitetura reconfigurável são heterogêneas, possibilitando mais otimizações em um multicore baseado na arquitetura Big Little da ARM, onde a arquitetura reconfigurável é focada em alto desempenho para o núcleo de alto desempenho e em eficiência energética para o núcleo de eficiência energética. Com isso, a Athena consegue prover mais otimizações que as abordagens anteriores. O sistema proposto é composto por dois tipos de núcleo: High Performance, para oferecer alto desempenho, e o Low Energy, para oferecer eficiência energética. O Low Energy é um superescalar com despacho de até 2 instruções por ciclo,
E o de alto desempenho é um superescalar com um despacho de até 8 instruções por ciclo. Cada núcleo é composto por um processador de propósito geral e acoplado a ele foi adicionado um gerador dinâmico de configurações, uma cache de configurações que armazena as configurações que são geradas por esse gerador dinâmico de configurações, e essas configurações são depois utilizadas para a execução na arquitetura reconfigurável Athena. O fluxograma mostra o funcionamento do sistema proposto. O processador de propósito geral ele vai receber o código binário para ser executado. Esse código binário, a primeira vez que um trecho for executado, ele vai ser executado normalmente no processador, passando por todos os estágios do pipeline. No estágio de commit, tá? Essas instruções que estão sendo commitadas pelo processador, elas são mapeadas na Athena pelo gerador dinâmico de configuração, que aqui está com a sigla DCG. Tá? Depois que essas configurações são mapeadas na Athena, esse mapeamento que foi gerado pelo gerador dinâmico de configuração é salvo na cache de configuração indexada pelo valor de PC da primeira instrução pertencente a esse trecho que está sendo mapeado na Athena. Na próxima vez que esse trecho for executado novamente, o PC do estágio de fetch ele é utilizado para a detecção da configuração e aí inicia-se o carregamento da configuração, o processador para de executar e a execução daquele trecho é feito na arquitetura reconfigurável. Agora eu vou falar um pouco sobre o gerador dinâmico de configuração. Ele é responsável por realizar o mapeamento das instruções executadas no processador para as unidades funcionais da arquitetura reconfigurável Athena. Ele é implementado em um pipeline de 5 estágios, possuindo os estágios de decodificação, verificação de dependência, onde a dependência da instrução corrente com instruções previamente alocadas para aquela configuração são verificadas, alocação de recursos, onde ele verifica a disponibilidade de recursos para a instrução corrente e aloca essa instrução para ser executada em uma das unidades funcionais disponíveis. O estágio de rename é feito para renomear os registradores caso alguma dependência de nome seja detectada. E por fim, o estágio de atualização das tabelas para a atualização das tabelas que atualiza as tabelas que mantêm o estado da configuração que está sendo gerada atualmente. Para as operações lógicas e aritméticas, essas operações elas são escalonadas para a execução assim que seus operandos estiverem prontos, ou seja, dessa forma o gerador dinâmico de configuração ele permite a execução fora de ordem. E como o paralelismo dentro de um único bloco básico normalmente ele é muito limitado, a gente utilizou uma técnica de predição de salto, na verdade, né? Que ela é similar a um preditor de salto de 1 bit e permite agrupar múltiplos blocos básicos em uma única configuração. No entanto, para as operações de memória, elas apresentam um desafio adicional na detecção de dependência, né? Pois além das dependências que podem existir entre registradores, também pode existir dependência nos endereços de memória que são acessados por essas instruções e que só são descobertos em tempo de execução no momento que o endereço é gerado e calculado. Então, para o escalonamento dessas operações, o gerador dinâmico de configuração ele é mais restritivo que as operações lógicas e aritméticas, onde a gente permite a reordenação de loads, pois não tem nenhum efeito colateral, né, de você reordenar loads, mas a gente nunca permite que um load seja movido para antes de um story que o precede, pois a gente assume que sempre existe dependência entre o load e o story, pois não existe nenhum mecanismo na arquitetura reconfigurável que detecte essa dependência, então a gente adotou essa abordagem pessimista para as operações de acesso à memória. Quanto aos stories, eles são sempre alocados seguindo a ordem do programa. As configurações geradas pelo gerador dinâmico de configurações elas são então armazenadas em uma cache indexada pelo PC da primeira instrução mapeada naquela configuração. A cache de configuração ela possui 128 entradas e associativa por conjunto de 4 vias.
E para cada configuração, 2 bits mantém informação da predição das últimas 2 execuções dessa configuração, e caso uma configuração erre 2 vezes sua predição consecutivamente, né, essa configuração vai ser deletada, e isso foi implementado para lidar com configurações que estão errando frequentemente sua predição, e a gente deleta para que o tradutor binário na próxima execução gere uma nova configuração, possivelmente com uma melhor predição. Essa é a figura da organização da arquitetura reconfigurável Athena. Ela possui 3 tipos de unidades funcionais: os elementos de processamento, que estão organizados em 2 colunas, e essas 2 colunas possuem a latência de um ciclo do processador; um multiplicador, que possui 3 ciclos de latência, e uma unidade load store, que possui 2 ciclos de latência em caso de cache hit. E também possuímos um banco de registrador global, onde toda a arquitetura reconfigurável opera em cima dele. Essa figura é um detalhamento de passos adicionais que são necessários para seguir aquele fluxograma mais simplificado que foi mostrado no início da apresentação. Então aqui, seguindo aquilo que foi apresentado anteriormente, né? Na primeira vez que um trecho de código é executado, ele é executado no pipeline normalmente do processador. O estágio de commit vai mandar as instruções que estão sendo executadas no processador para o gerador dinâmico de configuração, que gera essa configuração e armazena na cache de configuração. O estágio de fetch, a cada ciclo, vai fazer a verificação se o PC atual existe, para o PC atual existe uma configuração na cache de configuração. Em caso de um cache hit na cache de configuração, né, essa instrução ela é marcada como o início da configuração, e ela é carregada para um buffer de configuração pelo controlador de configuração. E também inicia-se o passo de carga de contexto, onde todos os registradores necessários para a execução dessa configuração são carregados do banco de registrador do processador para o banco de registrador da Athena. Tá? Quando a instrução que marca o início da configuração chega no commit, tá? Então inicia-se a execução na arquitetura Athena, tá? E o processador é parado. Tá? E aí a cada ciclo o controlador de configuração manda uma palavra de configuração, que é responsável por configurar todas essas unidades funcionais da Athena, ciclo a ciclo. No final da execução é feito o write back, onde o controlador de configurações copia os registradores modificados do global register file da Athena para o banco de registrador do processador de propósito geral. A Athena ela foi implementada no simulador Gen5, utilizando a ISA RISC-V. O sistema ele foi avaliado utilizando 11 aplicações do benchmark MBench. Todas as aplicações elas foram compiladas utilizando a flag de otimização -O3, utilizando o compilador GCC 8.3.0. E foi utilizado agrupado até 4 blocos básicos de uma única configuração. Né? Isso foi escolhido experimentalmente através de experimentos variando a quantidade de blocos básicos nas configurações de 1 até 10 e pegou-se o resultado que obteve a melhor média no desempenho, que foi a versão com 4 blocos básicos. A exploração do espaço de projeto da Athena foi realizada utilizando 4 versões da Athena, mas é importante destacar que foi modificado somente a quantidade de recursos disponível e foi mantida a mesma organização apresentada anteriormente. Então, na versão, por exemplo, 8PE Array, a estrutura de 2 colunas foi mantida, então tem 4 PEs em cada coluna, 2 unidades de load store e um multiplicador. Então, toda aquela estrutura é mantida e sim só modificada a quantidade de recursos disponíveis na arquitetura. Esse gráfico mostra a aceleração provida pela Athena. Essa aceleração ela é mostrada em relação ao tempo de execução no núcleo de eficiência energética standalone, ou seja, sem a arquitetura reconfigurável. Como pode ser observado aqui, o bit count e a aplicação-chave foram as que, onde a Athena mais acelerou. Elas também são as que mais possuem operações lógicas e aritméticas, tendo 70,81% e 78,52% das suas operações executadas sendo operações lógicas e aritméticas, respectivamente.
e por esse motivo elas também foram as mais aceleradas, pois esse tipo de operação são alocados nos elementos de processamento e que permite a execução de até 2 operações dependentes em um único ciclo devido à latência das 2 colunas da Athena ser de apenas um ciclo. Tá? Por outro lado, as aplicações Susan Smoothing, CRC32 e Patrícia teve pouca aceleração quando a Athena foi integrada no sistema. Isso se deve por conta do CRC e do Susan Smooth possuir muitas operações de memória nos kernels, né, das aplicações. E como foi explicado anteriormente, a forma como o gerador dinâmico de configurações aloca essas operações de memória é uma maneira conservativa que não permite a exploração muito agressiva, né, do paralelismo que pode ser explorado nesse tipo de instrução. A aplicação Patrícia, por outro lado, né, possui muitos kernels distintos, o que faz com que o custo de comunicação da arquitetura reconfigurável seja maior, pois existem muitas trocas de contexto e isso faz com que o ganho de desempenho também ele seja menor. A integração da Athena melhorou o desempenho em todos os cenários avaliados, mesmo que minimamente. Em média, a integração da Athena no núcleo de eficiência energética acelerou em 1,46 a execução das aplicações e em 1,41 no núcleo de alto desempenho. A Athena, no entanto, ela apresentou dificuldades em acelerar aplicações, né, que possuem muitas operações de memória, pelo motivo explicado já anteriormente. Esse gráfico mostra o consumo energético normalizado pelo consumo energético da versão do processador de eficiência energética standalone, ou seja, sem a Athena. E a Athena ela foi capaz de reduzir o consumo energético em todos os cenários avaliados. E os motivos principais da redução no consumo energético foi devido a Athena consumir menos energia por instrução executada, pois não envolve todos aqueles estágios que o superescalar possui, tá? Além disso, tal escalonamento é feito somente uma vez para a Athena, durante o momento do mapeamento no gerador dinâmico de configuração, onde esse escalonamento é salvo na caixa de configuração e depois reutilizado, enquanto no processador superescalar, todo o trecho, mesmo que já tenha sido executado uma vez no superescalar, ele vai ser escalonado novamente e vai novamente passar pela lógica de scheduling do processador e gastar energia refazendo esse trabalho que já foi feito em execuções anteriores. Além disso, a gente possui uma redução de leituras e escritas no banco de registradores, devido à lógica combinacional que é implementada ali nas 2 colunas de elementos de processamento da Athena. E, além disso, os acessos de leitura e escrita consomem menos energia, pois o banco de registrador utilizado na Athena é muito menor do que o banco de registrador do processador superescalar. Agora eu vou apresentar os resultados de área, que é um ponto bastante importante da nossa arquitetura, pois ela é ela foi pensada e projetada com esse intuito de ter um baixo overhead de área, pois ela utiliza poucas unidades funcionais que são reutilizadas através do tempo, através das palavras de configurações, né? Então, para o núcleo de baixa energia, o custo adicional de área ela varia entre 13% e 39,76%, que é um custo considerável, mas isso é assumindo um processador superescalar, né, é capaz de despachar até 2 instruções por ciclo. Para um processador mais robusto, né, como o de alto desempenho, esse custo de área ela cai bastante, varia de 2,45% a 7,11% de custo adicional de área, né? E aí vocês, nessa tabela, tem todas as informações de área que a gente obteve, no caso da Athena, através da síntese nas ferramentas da Kate e do processador através da ferramenta MCPAT. Essa tabela apresenta um resumo de todas as soluções que foram avaliadas nesses experimentos e a média da economia energética, do custo adicional de área e da redução no tempo de execução, né, que todos esses
essas configurações da Athena provê no sistema, né? No caso do Low Energy Core, como a gente está mais focado na economia de energia, a gente chegou à conclusão de que a versão 4PE Array, ou seja, onde o Array possui 4 PEs, né? A Athena possui 4 PEs, ela oferece a melhor solução em termos energéticos, pois ela é a que mais economiza energia e, além disso, também é a que menos aumenta o overhead de área, né, no processador de eficiência energética, e reduz o tempo de execução em média em 21,94%. Já para o núcleo de alto desempenho, apesar da versão a versão 10PE Array da Athena, ela oferecer a maior redução no tempo de execução, essa diferença não é tão significativa para a versão 8PE Array, que consegue prover quase o mesmo desempenho, mas economizando mais energia e com um custo de área menor. Então, por este motivo, a gente optou de utilizar esta versão para o núcleo de alto desempenho. Este trabalho avaliou os impactos em desempenho, energia e área ao integrar a arquitetura reconfigurável Athena em um multicore heterogêneo. A Athena ela foi capaz de melhorar tanto a energia quanto o desempenho no sistema proposto. Para os núcleos de eficiência energética foi escolhida a versão 4PE, onde a integração do núcleo ao núcleo de eficiência energética melhorou o desempenho, rodando as aplicações 1,35 vezes mais rápido e consumindo 21,9 menos energia em média, ao custo de somente 13,68 de área adicional. Já para o núcleo de alto desempenho, a versão 8PE foi a escolhida por oferecer uma melhor solução, considerando a área, energia e desempenho, enquanto ela melhorou o desempenho do núcleo HP, acelerando as aplicações por um fator de 1,41, enquanto reduziu o consumo energético em 27,18%. Como trabalho futuro, a gente pretende utilizar um processador single issue em ordem como núcleo de eficiência energética, pois os processadores superescalar e com execução fora de ordem, eles consomem muita energia, então este tipo de processador ele vai ser mais eficiente energeticamente falando. Outra coisa que a gente vamos fazer, que eu irei fazer no meu doutorado, que inclusive é o tema principal da minha tese de doutorado, que eu estou elaborando já estou finalizando a elaboração para a qualificação em breve, é fazer uma análise mais profunda de como o escopo de detecção impacta no desempenho provido pela Athena. Através daqueles experimentos que a gente fez, que a gente escolheu permitir agrupar até 4 blocos básicos em uma única configuração, a gente variou isso de 1 até 10 blocos básicos, e a gente observou que variando esse escopo de detecção para a geração da configuração, o desempenho varia bastante de acordo com a aplicação. Então, a gente pretende fazer uma análise, propor técnicas para melhorar a detecção do escopo de detecção das configurações para prover mais melhorias no desempenho na nossa arquitetura reconfigurável. Adicionalmente, a gente também pretende implementar o suporte à detecção de dependência nas operações de memória para possibilitar que o gerador dinâmico de configurações possa fazer o despacho das operações de acesso à memória fora de ordem e dinamicamente e em tempo de execução a nossa unidade de load store vai ser capaz de detectar se existe dependência ou não e resolver caso exista, né? ou através de reexecutando a operação ou através de técnicas já existentes na literatura. Muito obrigado, estou aberto a questões.